Efésios capítulo 2, o verso 10 somente. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez, nós somos agradecidos por estarmos diante da Tua palavra. Pedimos ao Teu Espírito que assim também aquete os nossos corações, também dê a devida concentração em nossas mentes, para que possamos, ó Senhor, entender, através do Teu Espírito Santo, compreender a Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa nos ensinar com toda a perseverança e longanimidade para conosco, e assim também pedimos que essa palavra desça aos nossos corações. Te suplicamos, ó Senhor, na dependência, porque reconhecemos, ó Senhor, as grandezas das Tuas obras. Então te pedimos e nos colocamos na Tua dependência. Precisamos, ó Senhor, do Teu Espírito Santo. E pedimos que assim guarde esse tempo, nos conduza para a glória, para o louvor de Cristo mesmo. Nos revela, ó Senhor, mais da Tua obra, da Tua própria pessoa e também de tudo aquilo que o Senhor realizou. Também te pedimos ao Teu Espírito que revele o significado e a realidade da igreja, do corpo de Cristo. Te pedimos, ó Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos, para que as escamas dos nossos olhos caiam e possamos, ó Senhor, ver com clareza a grandeza do nosso Cristo, mas também ver a beleza e a grandeza do corpo de Cristo, a sua igreja, a sua noiva. Então te suplicamos, ó Senhor, por revelação. Revela-nos um pouco mais de Ti mesmo e da Tua palavra. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos ler novamente o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós temos focado mais nessa primeira parte desse verso, falando deste poema, pois somos feitura dele, ou somos poema. Esse poema é a principal obra-prima, a obra primaz do nosso Senhor. A igreja é o seu poema, a igreja é o principal poema, não é qualquer poema. Sempre que nós pensamos em algo que foi escrito, seja um livro, seja um livro de poesia, a própria Bíblia, a própria Palavra de Deus. Só que nós temos essa percepção que a Palavra de Deus faz parte da obra de Deus. A Palavra de Deus faz parte das obras de Deus, porque a Palavra de Deus manifesta o seu caráter. Então nós temos focado esse aspecto sobre as obras. Todas as obras de Deus revelam sempre o seu caráter. Então isso se torna um princípio para nós. Todas as obras de Deus revelam o seu caráter. As obras de Deus revelam a sua imagem. Mas não só isso, as obras de Deus também revelam a sua humanidade. Então, quão importante é, queridos irmãos, nós compreendermos esse assunto que vai além, de fato, da nossa capacidade. E dependemos, então, do autor de toda esta obra e do Criador. Então, a Palavra de Deus, um livro escrito, faz parte da obra de Deus. O Espírito Santo é o escritor e usou diversos vasos ao longo da história para escrever este livro. Então esse livro é uma obra e devemos considerar que ela é a obra
prima escrita pelo Espírito Santo. Então, quando nós falamos de um poema, apenas fiz essa comparação para entendermos que poema, a palavra aí, feitura é poema, não é? No original é poema, pois somos poema dele. Então, a igreja é esse poema que está sendo ainda escrito pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que escreve, não mais em tábuas de pedra. Ele escreve palavras vivas nos nossos corações. Ele está imprimindo ou colocando as impressões de Cristo em nós. Essa é a obra que o Espírito Santo está realizando. Com a ajuda do Senhor, mais para frente, talvez gastaremos 1 ou 2 reuniões falando apenas da obra do próprio Espírito Santo, porque é o que toca o nosso tempo. Então, quando nós olhamos para Deus, Deus realizou uma obra, como nós vimos na reunião passada. Lá em Gênesis 2, Deus realizou aquela obra da criação que inclui o homem. E Ele fez o homem para ser sua imagem, expressão. A manifestação do seu caráter, imagem de Deus. O homem faz parte da criação de Deus. E Deus, fazendo essa obra, Ele descansou. Então Deus, no seu tempo, realizou uma obra e descansou. Descanso, ali em Gênesis 2, está associado a uma obra terminada. Deus terminou, é a palavra lá na maioria das traduções, mas a palavra correta ali é Deus consumou uma obra. A mesma palavra quando Jesus disse lá na cruz, agora o Filho realizando a obra específica, essa obra é única, ela é também primaz diante de Deus, ela é singular, ela é a obra de Deus. Sem essa obra, nós não seríamos obra de suas mãos. Então é a obra singular, não tem nenhuma obra igual a essa. Essa é a obra mais gloriosa de Deus, realizada em Cristo Jesus. É a obra da cruz, a obra de Cristo realizada. A glória de Cristo, o triunfo de Cristo sobre a morte. Não há nada semelhante a isso. Nenhum homem foi vitorioso sobre a morte. Nenhum homem trancou a chave do inferno e da morte e ressuscitou. Essa é a obra de Deus. Mas quando nós olhamos para essa obra em Cristo, também é manifestado, então, a própria imagem do Deus vivo. Na humanidade de Cristo, então nós vemos o quê? A imagem do Deus invisível. Então pense nisso. As obras revelam o caráter de Deus, sua imagem, a qual Deus fez o homem para isso. Deus criou o homem com esta finalidade. Deus não criou o homem para ser egoísta. Deus não criou o homem para criar outras imagens. Deus fez o homem para que ele glorificasse a Deus e expressasse a sua imagem. Por causa do pecado, o homem foi criado para isso. O homem pecou. Satanás interrompeu por um tempo aquilo que Deus queria fazer no homem. Então, por causa do pecado, o homem projeta, ele continua tentando e projetando uma imagem. Não tem como ele não fazer isso, porque Deus criou o homem para isso. Mesmo ele em pecado, mesmo o homem caído, ele continua projetando uma imagem, porque Deus fez ele para isso. Só que como ele está agora debaixo do pecado e de um outro senhor, o diabo, então ele projeta uma imagem baseada no seu próprio egoísmo. Então nós temos aí uma fonte praticamente de todo o mal de toda a humanidade, o seu próprio egoísmo. Então tudo que o homem projeta é projetado de si mesmo. E isso na Bíblia chama idolatria. É por isso que quando você vai estudando a palavra de Deus e vendo o Antigo Testamento, você vai ver que o assunto de idolatria, ele vai crescendo. Ele vai tomando uma proporção, a ponto então de chegar ali no período, antes deles serem conduzidos para a Babilônia,
já se havia ali em torno de mais de 1000 ídolos. Então, Deus, com a sua mão poderosa e soberana, a mão daquele que está lidando com o vaso de barro, vai dar uma lição para aquele povo e vai colocar eles cativo do rei Nabucodonosor na Babilônia. Você sabe por quê? Porque lá havia então muitos ídolos e o povo já estava envolvido. Babilônia, ali havia então essa quantidade, talvez aí de 1000 ídolos. Mas o povo, antes de ir para a Babilônia, ele já estava com o seu coração inundado com os ídolos. Então, na tentativa de projetarmos algo, nós projetamos a nós mesmos. E é por isso que a cruz precisa realizar um trabalho tão profundo, porque o nosso maior afeto, ele tem um nome. Antes de termos afetos por outros, seja familiares ou pessoas ou amigos, há um afeto maior que tem um nome. E esse só a cruz pode lidar dentro de nós. E esse afeto chama eu. Nós somos amantes de nós mesmos. E se a cruz não trabalhar profundamente em nós, nós nunca poderemos seguir na vida de comunhão uns com os outros. Uma assembleia nunca poderá ser verdadeiramente uma expressão da obra de Deus. Porque uma assembleia é chamada para ser a expressão da obra de Deus, porque ela é a própria obra de Deus. Ela não manifesta algo de Deus pelo que ela faz. Uma assembleia manifesta a obra de Deus pelo que ela é. Isso fala então de caráter. Então, na medida que o Senhor vai trabalhando pacientemente nas vidas de cada um de nós, então o Senhor vai conseguindo, pelo Espírito Santo, pela atuação da palavra dentro dos nossos corações, a cruz operando morte em nós. Então aquele Jesus que nos salvou, ele agora deseja assumir o seu senhorio sobre nossas vidas e através de Cristo, aqueles que creram em Cristo, vão começando expressar novamente a imagem do Deus vivo. Mediante esse trabalhar do Senhor. Então esse é o significado mais profundo do que são as obras de Deus. Então as obras de Deus sempre têm esse aspecto, né? Revelar e manifestar de modo geral a sua glória. Então imagem, caráter, sua humanidade. Então, quando Cristo veio para realizar a obra específica, a obra da cruz, nós vemos nesse Cristo, nesse Jesus homem, o que nós vemos? A humanidade do Deus invisível. Então, quando ele veio, ele manifestou a face que era invisível do nosso Deus. Deus que é Espírito. Na face de Cristo, nós podemos contemplar o nosso Pai Celestial. Porque Ele se tornou o quê? Humano, acessível. O que é isso? Revelação das obras de Deus, ou da obra de Deus. Obras, porque a obra de Cristo está dentro do propósito eterno de Deus. A obra de Cristo é específica, singular, mas dentro do propósito eterno de Deus. Assim como a igreja também tem um lugar específico, dentro do propósito de Deus. E um lugar muito específico, no coração do Filho de Deus, o noivo, como a Bíblia chama, o noivo. A igreja, a noiva, tem um lugar no coração do Senhor Jesus, pois somos poema dele. Nosso noivo tem olhos somente para sua noiva. E como filho, seus olhos são voltados para o seu Pai Celestial, buscando cumprir sempre sua vontade. Mas como noivo,
seu coração é anelante por sua noiva. E o Espírito Santo, com um grande empenho, expectativa, tentando forjar a mesma coisa no coração da noiva, para que ela também tenha os seus olhos e os seus afetos, seu coração, que anela somente por Ele. Nossos afetos que anelam a Ele mesmo. Então essa é a obra que o Espírito Santo está realizando em nós, na sua noiva. Está adornando, enfeitando, com o caráter de Cristo, com a mansidão de Cristo, com as glórias de Cristo, com os serviços de Cristo. Então que o Senhor nos ajude a perceber essas coisas, nesse assunto tão intenso e tão bonito, e nos chama, claro, à responsabilidade. Então nós somos o poema dele, e nós estamos focando nessa palavra aí, criados, não é? Então, para que nós fomos criados? Segundo esse texto, está muito simples. Nós fomos criados para as boas obras. Agora você vê que as boas obras aqui então fala do quê? Não de fazer. Então preste atenção nisso, queridos irmãos. Porque as duas mensagens anteriores, nós colocamos um tema para as duas mensagens. O propósito de Deus nas obras. Aí nós colocamos foco, glória e serviço. Então, claro que o foco e o centro de todas as coisas é o próprio Senhor Jesus. Mas em que sentido nós estamos mostrando o foco? Que as obras de Deus não é, em primeiro lugar, aquilo que nós vamos fazer para Ele. Não é como fazer, ou até mesmo entender como devemos fazer de maneira correta. E isso seria secundário. O que é primaz? É entender, e esse é o foco, que nós somos a sua obra. E sendo a obra de Deus, nós estamos em construção. É um trabalho constante, sendo realizado pelo Espírito Santo, por intermédio da cruz e da sua palavra. Por isso que quando nós lembramos de Tito 3:8, fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Porque ela não vai fugir fora dos propósitos de Deus. Ela vai seguir segundo as necessidades de Deus, para realizar isso em nós. Então nós fomos criados para as boas obras, para que de alguma forma o Senhor apronte a sua igreja, para que nós estejamos então prontos para toda boa obra. Então, primeiro é ser e depois fazer. Ser e depois fazer, porque nós somos em primeiro lugar. Então esse é o foco, nós somos. Para que a igreja, ou uma assembleia, nós vamos chegar aí, uma pequena assembleia como essa, ou qualquer outra assembleia, Deus busca cumprir nelas a mesma coisa. Lembre-se daquelas 7 igrejas no livro de Apocalipse? Você tem 7 igrejas. Elas podem representar muitas coisas. Mas vamos pensar por um pouco da seguinte maneira. Aquelas 7 igrejas podem representar, sim, perfeitamente cada uma das assembleias de Deus, em todos os lugares. Seja ela maior, menor, não importa. Elas representam, de alguma forma, as assembleias de Deus. E veja que o Espírito Santo busca em cada uma delas algo do Senhor, que elas perderam. Para que cada uma delas sejam, na verdade, uma expressão da obra de Deus. Então o Espírito Santo vai dizer assim, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Porque Deus quer corrigir cada uma delas. E você vai ver que as correções não são iguais, elas são diferentes.
Porque o Senhor tem demanda e necessidade para cada uma das suas assembleias, que estão aí em todo o mundo. Os irmãos percebem essa importância? Porque nós somos participantes ativamente e podemos experimentar de sermos a obra de Deus, é dessa maneira. Porque o Senhor quer manifestar em cada uma das suas assembleias. Então, o Senhor nos chama para esse envolvimento, para entender profundamente o que o Senhor está nos falando, aqui, nessa assembleia. Claro que junto com isso, perceber o que o Espírito Santo está falando com toda a igreja e em todos os lugares. Mas o Senhor tem demandas, correções, ajustes para esta assembleia. Porque aqui em Sorocaba, como em tantos outros lugares, está parte da obra de Deus. O que o Senhor espera? Que a sua imagem, sua humanidade, seu caráter seja visto. Seu poder, sua autoridade seja manifestado. Então fica aí de exemplo aquelas 7 igrejas e o trabalho do Senhor, então, especificamente, para que nós possamos compreender essa questão de ser antes de fazer. Então esse é o foco. E num outro tempo nós vamos meditar aí como que um caminho nessa palavra aí preparou. Então pelo menos essas duas coisas nós vamos enfatizar. Enfatizando a primeira, que nós fomos criados para isso, para as boas obras. Ser. E depois então compreender esse caminho. Porque está vendo como há um caminho? Um caminho que Deus mesmo preparou para que andássemos nela. Se nós não entendemos que nós somos, nós erraremos em andar nelas. E falharemos no último ponto, serviço. Porque só quando nós entendemos o que somos, é que nós podemos ser a expressão da sua glória. Porque é assim que glorifica o Pai Celestial. Uma vida que produz fruto é uma vida transformada, é uma vida amoldada, conforme a vontade do Senhor. E essa vida amoldada é uma vida cheia do Espírito Santo. Cheio não vem antes de uma vida de frutificação. Fruto fala de caráter. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão e por aí vai. Fruto do Espírito. Aquelas vidas que estão frutificando para o Senhor são as vidas que estão sendo cheias para o serviço, para a glória de Deus Pai. Um serviço que glorifica a Deus neste caminho, nesta ordem. Caso contrário, nosso serviço vai ser só coisas que estamos fazendo. Irmãos, se nós não entendermos isso, se o Espírito Santo não revelar isso à igreja e aos nossos corações, sabe o que vai acontecer? Nós vamos retroceder, talvez, para o lugar onde cada um veio. E uma assembleia corre o risco real de vivermos em função de coisas. Então, o que nós vamos fazer para melhorar a pregação? O que nós vamos fazer para melhorar a reunião? O que será melhor para a reunião de domingo? O que será melhor para a reunião de quarta? Reunião de oração? O que pode melhorar para isso, para aquilo? Entendeu? Quando o corpo de Cristo vive sob um governo humano, é assim que funciona. Nós vivemos em função das coisas e como melhorar. E o Senhor está nos chamando para ser. E na medida que somos, então entendemos a vontade de Deus. Lembre-se daquela oração em Colossenses, que nós consideramos reunião passada? A importância de transbordarmos no pleno conhecimento da vontade de Deus, para que cada um cresça no conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, e assim iremos frutificar em toda boa obra. Então considere isso. Veja um outro verso aí em Colossenses mesmo. Abra lá comigo. Que acrescenta essa nota que nós já falamos. Capítulo 1, agora o verso 12. Colossenses 1, verso 12. Já que nós meditamos aí no 9, no 10 e no 11. Agora veja o verso 12. Então veja a importância de crescermos e de transbordar no pleno conhecimento da vontade, está falando de conhecimento, para que eu e você venhamos a frutificar
e andar ou viver de modo compatível e harmônico com a vontade de Deus, frutificando, verso 10, em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essas duas coisas se completam, nós já falamos, né? Sendo fortalecido com todo o poder. Veja que sempre você tem a mão do Criador, a mão que está sempre lidando conosco. Queridos irmãos, nenhum de nós tem capacidade, não podemos nos gloriar de modo nenhum em nada que nós venhamos a fazer. Nenhum serviço pode ser atribuído como obras das nossas mãos, porque não são. São obras da mão dele. Ou nós entendemos que nós somos, porque quando nós tocamos essa realidade, irmãos, que nós somos, só aí nós vamos entender que nós estamos nas mãos daquele que molda o vaso. Entendeu, irmãos? Se nós não tocarmos esse ponto, esse foco, que somos, nós iremos sempre estar tentando fazer alguma coisa para Deus. Mas quando essa chave mudar, não só no entendimento, mas no nosso coração, nós sempre estaremos a dispor do oleiro. E o oleiro, queridos irmãos, é, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo. Porque Deus é o Criador do barro, mas o Espírito Santo é o oleiro, porque é Ele que dá forma ao vaso. E então, nós estaremos sempre, irmãos, sempre, na dependência e nas mãos de quem? Do oleiro, para que ele possa designar a dinâmica da vida de uma assembleia. Porque uma assembleia não tem vida estática. A igreja de Cristo, desde Atos, ela é uma vida dinâmica, nas mãos do Espírito Santo, aonde ele mesmo vai requerer o quê? Serviço, o que faz, o que não faz, o que a igreja de Jerusalém deveria fazer, o que a igreja de Antioquia deveria fazer. Não, e não, e não. O que o Senhor queria de Jerusalém, em uma palavra, irmãos, prontidão. Só isso. O que o Senhor espera de uma assembleia como essa? Prontidão. E prontidão fala de vidas que estão cingidas, vestidas e revestidas de Cristo. Como que de prontidão fala que o teu servo obedece. Fala o que tu queres. Que nós estamos de prontidão. Prontidão é resultado de um trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Viu como isso é diferente? Porque Ele vai requerer segundo as suas demandas, não segundo as nossas necessidades. Nós erramos quando tentamos fazer as coisas conforme nossas necessidades. Como que, nas palavras de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Prontidão. Isso é resultado de um trabalhar do Senhor, quando nós compreendemos que somos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Então, o verso 12, há uma palavra que eu queria destacar nesse mesmo contexto. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Essa palavra. Porque essa palavra nos remete, queridos irmãos, a essa prontidão, a essa vida eficiente nas mãos do Senhor. Prontidão. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Veja que ele associa essa idoneidade, ele está falando de uma posição de amadurecimento, de empenho, sim, essa palavra fala de empenho, não é? Mas veja aí, que ele vai associar isso à herança, a parte da herança, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A herança que nos foi prometida em Cristo Jesus já nos foi dada, mas a possessão cabe a uma assembleia, a filhos e filhas, servos e servas que estão vivendo uma vida idônea,
idoneidade, para que eles possam tomar posse daquilo, irmãos, que nós já recebemos. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Canaã era a terra da promessa. Quando Deus fala com Josué, você vai ver que o Senhor narrando ali, Deus vai falar, entra e possua a terra que eu já vou lá, dei. Deus está falando para Josué, já é vossa. Mas Josué não tinha entrado ainda. Da parte de Deus, a herança já é nossa. Mas sabe o que falta da nossa parte? O mesmo brado de Josué. Eia, subamos e possuamos a terra. Por quê? Porque ela já é nossa. Josué entendeu que ele é a obra de Deus. E que a promessa faz parte dessa gloriosa e grandiosa obra. Eia, subamos. O que nós estamos esperando? Eia, subamos e possuamos a terra, porque ela é nossa. Ela é nossa por direito, é nossa herança. Mas eles tinham que tomar posse e lutar por ela. Deus nos fez idôneo em Cristo, para que cada um possa apossar das virtudes, da mansidão, do caráter, da glória de Cristo. Molde, vaso nas mãos do oleiro. Fala de obra, fala de trabalho. Então, apenas considerando esse verso aí. Então, esses dois aspectos ali, em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados. Estamos destacando isso, criado para as boas obras. E eu vou ler alguns versos aqui ainda sobre isso, nessa sessão ainda. E depois, então, esse caminho preparado por Deus. E nós vamos aí, com a ajuda do Senhor, examinar alguns salmos. Os salmos que mostram aquela caminhada até o Monte Sião. São 15 salmos que fala dos cânticos, né? Aquela romagem, como traz em algumas Bíblias. Então nós vamos observar ali um caminho e um progresso até o Monte Sião. Existe uma caminhada ali das nações rumo àquilo que é central. Então nós vamos examinar isso falando desse caminho que foi preparado. Mas por enquanto nós vamos ainda nos deter a esse aspecto aí. Gostaria de ler um texto em 2 Timóteo, para os irmãos observarem essa questão de que nós somos, e quanto isso é importante. Então vamos ler alguns versos, no tempo que temos. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 20, até o verso 23. Está assim. Então vamos colocar atenção nesse texto, buscando esse foco. Aquilo que nós somos nas mãos do Senhor. Vamos fazer o seguinte, você está aberto, deixe marcado aí, não desmarque. Abre Isaías primeiro, que vai ser melhor a gente fazer isso. Isaías 60. Deixe marcado aí que nós já vamos para esse texto. Isaías 60, verso 21. Então, meu desejo é que isso fique muito bem fundamentado nos nossos corações, né? Então, por isso nós vamos buscar agora esses versos e buscar ainda, talvez, Salmo 111 e 145, apenas para os irmãos verem a respeito desse caráter de Deus que manifesta nas suas obras. E vou repetir, devemos ter isto como princípio, certo? Se tudo que Deus fez revela isso, quem Ele é, o que Deus espera da sua igreja? O que Deus espera da sua casa? Não seria estranho? Tudo que Deus fez revela seu caráter, e a casa de Deus revela outra coisa? Não faz sentido. Isso é princípio na Bíblia. Aquilo que é visto em Deus não morre, é em Deus mesmo. Compreendeu, queridos irmãos? Aquilo que é visto em Deus se torna princípio para nós.
Aquilo que é visto em Cristo se torna modelo e padrão de vida para nós. Senão não adianta nada. De querendo saber o que Deus é. É bom, devemos conhecer a sua vontade. E quem Ele é. É essencial conhecer quem Ele é, nós já falamos sobre isso. Nós não estamos descartando a necessidade de conhecer a Deus. Mas em conhecendo a Deus, e quem Ele é, porque quem Ele é fala da sua natureza e caráter. Para que isso serve? Para que a casa de Deus e os homens, que são suas criaturas, possam manifestar a mesma coisa. Né? Então veja aí, Isaías 60, verso 21. Pois todos do seu povo serão justos para sempre. Veja que há aqui algo feito pelo próprio Senhor, certo? O justo pelos injustos, aqueles que são justificados para sempre. Ninguém é justificado por obras, né? Mas somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Todos do seu povo serão justos para sempre. Herdarão, veja aí a palavra de novo, herdarão a terra. Serão renovo, olha essa palavra aí, renovo. Renovo por mim, por Deus. Renovo por mim. Por mim o quê? Plantados. Está vendo aí a mão do Senhor? Serão um renovo por mim plantado. A mão do Senhor. E aí o texto vai seguir. Obra, e ele está falando do povo aqui. Obra das minhas mãos. Viu? Que nós somos, antes de fazer, nós somos obra das suas mãos. Obra, então, das minhas mãos. Para quê? Viu como esse ponto é fundamental? Para que eu seja o quê? Glorificado. Foco, glória e serviço. Isaías 64. Vamos ler o verso 4 e depois o verso 8. Verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu. Como que, talvez muito não reconhecendo aí, este assunto talvez. Não reconhecendo o quê? Que nós somos a sua obra. Certo? Talvez. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus, além de ti, que trabalha. Viu aí? O Deus que descansou quando Ele consumou a obra da criação, não é um Deus inativo. É um Deus que continua trabalhando. Porque descanso ali não tem nada a ver com passividade. Meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Porque as obras, irmãos, todas as obras, elas estão prontas. Sabe aonde? Em Deus mesmos. Hebreus vai falar sobre isso, quando ele está falando sobre descanso. Ainda que todas as obras, desde o princípio, estão prontas. Mas resta ainda um descanso. Quando você lê Gênesis de maneira atenciosa, veja aonde que o homem e mulher foi criado. Eu já comentei sobre isso. Todas as obras já estão prontas em Deus. É por isso que nada vai impedir que Deus realize cabalmente o seu eterno, sublime propósito. Porque é feito em Deus mesmo. Nem o diabo, na sua tentativa frustrante de interromper o propósito de Deus. Homem e mulher, os criou. Deus criou o homem e depois criou Eva. Eva estava em Adão e Adão estava em Deus. Depois ele colocou então eles no jardim de Deus. Todas as suas obras
estão prontas e feitas nele mesmo. Que o Senhor fale ao nosso coração, irmãos. Que o Espírito Santo encontre caminho, pelo menos para você contemplar isso. Todas as suas obras são feitas em Deus e estão prontas em Deus. Nada vai intervir, nem a sua teimosia, o seu egoísmo, a sua rebeldia, nada vai impedir. O Espírito Santo é o oleiro. E se ele entender que o vaso está em desacordo com a vontade de Deus, ele tem toda a autoridade para desmontar esse vaso. Esse vaso, sua vida, minha vida, uma assembleia, se ele quiser. Se não estiver nos moldes do Senhor. Aí ele faz o quê? Ele aniquila para destruir? Não. Ele desmonta o vaso. Ele abala tudo que tem que ser abalado. E ele pacientemente vai refazer o vaso. E ele sempre deseja um vaso maleável. Então o oleiro com suas mãos vai dando a forma que ele quer. Não é a sua forma. Não é como você pensa que vai servir o Senhor. É como Ele quer. Segundo os seus moldes. Segundo o seu padrão. Padrão celestial, divino. Moldes nas mãos do Espírito Santo. E assim então ele vai fazendo esse trabalho que está aí. Citado no verso 4. Né? Como que Deus trabalha até hoje? Trabalhou por meio de Cristo, a obra da cruz. Trabalha por meio do Espírito Santo até hoje. Porque o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Ainda que nas dispensações cada um atuou com poder e com glória. Deus o Pai atuou e consumou sua obra. Deus o Filho consumou sua obra na cruz. Ele mesmo disse, está consumado. Mas Hebreus vai dizer que mesmo consumado a obra da cruz, ele vive para interceder por nós. Porque ele trabalha. Então agora falta um brado. Não falta? Nossa fé não é depositada num Deus triuno, então falta um brado. Não falta? Deus disse, está consumado. O Senhor Jesus naquela cruz disse, tetelestai. Está consumado. Mas não falta um brado. Irmãos e irmãs, não falta um brado do Espírito Santo. Quando ele puder falar assim, ó, a noiva está consumada e será entregue para o nosso amado Senhor. Esse não é um brado dessa pessoa, do Espírito Santo? E ele vai falar isso. Vai chegar o dia que ele vai falar isso, junto com sua igreja. Talvez as palavras de Apocalipse já nos remetem para isso. As palavras do último livro. Não é interessante? Se a escrita de Deus é uma obra do próprio Deus, então ele termina a sua escrita assim. O Espírito e a noiva dizem, vem. Porque o Espírito Santo de alguma maneira consumou a obra. E ganhou o coração de afeto da noiva de tal forma que ela não tem olhos para mais ninguém. Ela está adornada, ela está enfeitada. E o Espírito Santo vai bradar. Ela está pronta. Vem, Senhor Jesus. Aí sim. O vem, Senhor Jesus será real. Será verdadeiro. Porque amamos a Ele. Não porque estamos passando necessidades. Não porque estamos passando adversidades. Não porque a nossa vida está ruim. Os dias são maus. O brado que o Espírito Santo vai produzir em sua noiva será um brado de amor.
E quando isso vai acontecendo, queridos irmãos, nós vamos entender que o serviço na casa de Deus é feito nesta base. Servimos o nosso Senhor e uns aos outros, porque o amamos e adoramos. Aí sim, nós não estamos preocupados com o que é melhor, com o que funciona, com o que não funciona. Nós estamos preocupados em ser uma noiva pronta e de prontidão, lombos cingidos, vestidos, cajado na mão, sandálias nos pés, porque não sabemos a hora que o Senhor vem. Mas esse é o servo fiel que está esperando ativamente o Senhor. Se Ele vem na primeira vigília, na segunda vigília, nós estamos prontos. Se estamos fazendo alguma coisa, talvez o Senhor possa requerer outra. Senhor, estamos prontos. Fala que o teu servo obedece. Isso é prontidão. Isso é vida transformada, irmãos e irmãs. O Senhor nos chama para isso. Então, verso 4 aí, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então, espera que não é uma vida inativa, é uma vida de prontidão e ativa, diligente, eficiente diante do Senhor. Espera aqui não é passividade, mas não é uma atividade na carne. É uma vida nas mãos do nosso Senhor. Não perca isso de vista, irmãos. Verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Veja aí, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro. E Tu, nosso oleiro. Está vendo duas coisas aí? Tu és nosso Pai, o Deus Pai, o nosso Criador. Mas não é só isso, Tu és também o nosso oleiro. Então o oleiro fala do Espírito Santo. E veja aí, e todos nós, o quê? Obra de ou das Tuas mãos benditas. É isso que nós somos. Nas mãos do Senhor. Então esse texto fica claro. Aí esse ponto, esse foco principal deste assunto. Agora vá lá em 2 Timóteo, rapidamente. Vamos correr aqui um pouco mais, tentarmos não passar muito do nosso horário. Então veja agora o capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 20. Então acompanhe comigo. Ora, numa grande casa, então presta atenção. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Irmãos, na mesma casa. Na mesma casa. Na mesma família. Na mesma igreja do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e pratas. Lembra que o Senhor, Paulo, instruindo os irmãos de Corinto, falando sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3? Aquele que edificar com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, o fogo provará a obra. E a obra que for feno, palha e madeira, que significa obra humana, glória humana, feitos humanos, o fogo provará esta obra. E os irmãos sabem muito bem que madeira, feno e palha dá uma grande fornalha. Mas ouro, prata e pedras preciosas, quanto mais o fogo purifica ou aquece, mais purificado ficam esses metais. Não é? Ouro, prata e pedras preciosas. O fogo do Espírito Santo que nos purifica. Então, seguindo aí.
há também de madeira e barro, alguns para a honra, outros, porém, para desonra. Nós já estamos vendo o que honra o nosso Senhor. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica desses erros, se você voltar um pouco atrás, rapidamente, no versículo 14, apenas para os irmãos entenderem estes erros, observe aí. Verso 14, recomenda essas coisas. Paulo está orientando a Timóteo, para que ele seja um jovem, sadio, de bom testemunho e padrão na sua fé. Então, recomenda essas coisas. Veja a palavra. Veja que conexão com tudo que estamos partilhando. Dá testemunho solene a todos, perante Deus. Agora veja para quê? Estes erros, para que evitem contendas de palavras, discussões de conhecimento, discussões de doutrina, que não leva a lugar nenhum, discussão de eleição, tantas discussões tolas e vazias, contendas do saber, da soberba, de quem conhece mais. Irmãos, se a nossa vida não se transformar em uma vida solícita na prática das boas obras, nós vamos se tornar semelhante a alguns aqui, cheio da soberba e da contenda do saber. Nós sabemos muito bem os fundamentos da nossa fé. A questão não é isso. A questão é que a fé sem obras é morta. De que vale saber todos os fundamentos da confissão da nossa fé, se isso não manifesta em glória e em caráter por nosso Senhor? Essa confissão servirá de debates, de temas, de enquete. Enquanto o Senhor está só buscando o quê? O principal, sua vida, sua imagem, seu caráter. Para que evite contendas de palavra, e que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Agora veja o verso 15. Veja o chamado do Senhor, veja o que Paulo está instruindo um jovem Timóteo. Procura apresentar-te. Está vendo o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, você é um vaso de barro nas mãos do oleiro. Não é isso que ele está falando aí? Ainda que não esteja a palavra aí, obra, envolvida, mas não é isso que ele está falando? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Viu aí? Aprovado. Como? Então aqui está o serviço. Como obreiro, que não tem que se envergonhar e que maneja bem, sim, a palavra da verdade. Claro, essas duas coisas têm que andar juntas. Mas evita, verso 16, igualmente o falatório inútil, profano, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, essas coisas são os erros, citado ali no verso 21. Assim, pois, se alguém se purifica a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio, presta atenção, será utensílio para honra. Viu aí? Será utensílio para honra. Queridos irmãos, qual é o propósito do seu estudo na palavra de Deus? Qual é a finalidade que todos nós devemos ter no nosso tempo secreto com a palavra de Deus diante do Senhor? Qual é a finalidade? Seria encher nossa cabeça de entendimento? Se isso não produzir vida solícita, que se empenha em confiar sua vida nas mãos do oleiro, como um coração disposto para que o Senhor possa nos amoldar e transformar todo o nosso ser. Então sim,
vaso útil na mão do seu possuidor. Então veja aí, seguindo. Será utensílio para a honra, santificado, porque isso aqui é um princípio também. No 7º dia, Deus santificou, não é? Aquele chamado sábado. Ele santificou, porque esse é um outro princípio. A ideia ali, ele considerou tudo isso santo. A palavra lá é kadash. Nas nossas traduções está santificou, mas a palavra é kadash. Deus está olhando para o que ele fez, inclui o homem. Ele está falando assim, tudo isto é santo. Que maravilha, irmãos. Porque inclui as criaturas. Você entende o que Cristo tanto está fazendo quando Ele veio? O que Ele fez? Porque o que Deus fez, Ele considerou santo. Tudo é santo. E essa palavra faz uma conexão com o versículo final do 6º dia, que ele só fala no 6º dia. Nos outros ele fala assim, viu Deus que era bom. No 6º dia ele fala assim, viu Deus que tudo isto era muito bom. A ideia ali, viu Deus que isto era excelente. Porque tudo que Deus faz não é simplesmente bom. Tudo que Deus faz é excelente. Ele considerou santo, kadash, santo. Essa palavra aparece depois no Antigo Testamento para santuário, com um acréscimo. Mikadash, meu santo santuário. Minha santa igreja. Minha santa igreja. É a palavra santuário. Mikadash. Meu santo santuário. É as palavras, meu lugar santo. Se o Espírito Santo falar aos nossos corações, irmãos, encontrar caminho em nós, penso que as nossas vidas não seguirão da mesma forma, muito menos nossa vida como assembleia. Então, mais um pouquinho, nós já vamos concluir aí. Então, será utensílio para a honra, santificado, é útil ao seu possuidor. O nosso Senhor que nos possui, aí, porque Ele é o nosso Criador, e o oleiro, o Espírito Santo. Estando, veja a palavra, preste atenção, não é fazendo, estando preparado. Prontidão, é a ideia. Estando de prontidão. Você vê que isso é diferente, irmãos? Os irmãos conseguem perceber? Não é simplesmente fazer alguma coisa que foi pedido, nos aspectos mais práticos. Não é nem mesmo fazer uma coisa que nós lemos aqui e Deus pediu. É mais do que isso. Porque a vida da igreja é dinâmica. Lembre-se, ontem nós lembramos junto com os irmãos, lembra de Estevão? Estevão foi chamado para cuidar das mesas, mas Estevão é a obra de Deus. E Estevão está ali, nessa posição aqui. Como que ele está? Um vaso de honra. Nas mãos de quem? Do seu possuidor. Não é? Então Estevão está ali, preparado. O que o oleiro vai fazer? O que o Criador vai fazer com essa obra? Eu vou usar para você fazer uma exposição, um testemunho das minhas obras e dos meus feitos. Então, ele, de servidor das mesas para um expositor, colocando sua vida a prêmio. E ele foi morto e apedrejado. Mas ele foi chamado para cuidar das mesas. Ele estava de prontidão. Como que, eis-me aqui. Quando nós não entendemos isso, nós falamos assim, Senhor, eu fui chamado para cuidar das mesas. Isso aí é com outro indivíduo.
Não tem nada a ver comigo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Está vendo que é uma prontidão e posição? Aí o verso 2, então, vai seguir falando daquilo que nós já vimos ali no início, quando ele fala dos erros, né? Então, foge sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor, está vendo um caminho aí? Aqui fala de caminho. E a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Um pouquinho, se nós voltarmos aí um pouco, no capítulo 3, um pouco à frente, aí mesmo, observe o verso 17. Verso 3, 15, 16 e 17. E desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, não é? Pode, pela prática da palavra. Podem tornar-te sábio, não é automático. Não é porque você sabe as Escrituras que você é sábio. Deus não está dizendo isso. Não está dizendo isso. Podem tornar-te sábio para a salvação. A palavra salvação aqui é a tão grande salvação. Não é só salvação de pecado. Não é. Pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. Verso 17, irmãos. Determina, escute bem, determina o propósito para o qual eu e você devemos conhecer as Escrituras. E por que devemos entender as sagradas letras? Porque aqui ele vai falar de sabedoria, de maturidade e de serviço. Ele vai dizer assim, a fim de que, então ele designou qual é o propósito pelo qual Deus deu a Escritura. Para que formasse, para que a palavra fosse formada em nós de tal maneira que nós possamos ser a sabedoria de Deus. Porque sabedoria está relacionada a uma pessoa, nosso próprio Senhor. A fim de que o homem de Deus seja perfeito ou maduro, está vendo aí, maduro, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Viu? Novamente está falando do quê? De ser, e não só de fazer. Perfeito, maduro, habilitado, forjado pelo oleiro, amoldado, né? Essa ideia maduro está relacionada a isso. Se nós entrarmos aqui, neste assunto, preocupado em saber quem são, você vai cair nas contendas do saber. E você vai discutir um assunto que não está em pauta na palavra de Deus. Aqui está, de maneira muito clara, a vontade de Deus para os filhos de Deus. E ponto final. Não é quem são. Não é qual assembleia é madura, quais filhos são maduros, não é isso que a palavra está falando. Ele está falando que Deus deseja que todos os homens sejam perfeitos, maduros, idôneos. Não é quem são eles, isso cabe ao Senhor, isso cabe a Deus. Mas aquilo que Deus está forjando neles, para que eles sejam habilitados, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Aí sim. Você vê que nós podemos se perder num assunto tão importante, e não é? Quantas discussões, quantas assembleias, queridos irmãos, deixaram de existir no próprio Brasil, porque discutiram quem era mais maduro, ou qual assembleia era mais do que a outra. Busque saber na história do próprio, aqui no próprio Brasil. O Espírito Santo julgou a casa, porque havia ali vaso de desonra, porque quis discutir algo que não está em pauta. E nisso caíram no orgulho e na soberba. Entraram na contenda do saber. Enquanto que o assunto está falando, isso é o que Deus busca. Este é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Agora, o mesmo Deus e Pai está buscando nos muitos filhos prazer.
deleite em nós. Que o Senhor nos ajude. Vamos agradecer e orar ao Senhor. Senhor, confiamos a Tua palavra nas mãos do Teu Espírito Santo, para que assim continue falando aos nossos corações. Que essa palavra não cesse nos nossos corações e nem nas nossas mentes. Não deixe, ó Senhor, que nenhuma palavra se perca dentro de nós. Que possamos, ó Senhor, considerar a Tua palavra, meditarmos ao longo desta semana. Nos ajuda, ó Espírito Santo, a termos uma vida de devoção, uma vida que seja de solicitude na Tua presença, para entendermos, ó Senhor, o que o Senhor nos falou. Nos ajuda, ó Senhor, pela Tua graça e pela Tua bondade. É o que nós te pedimos, em Teu nome, e é em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém.